Oi, oi, boa tarde. Oi, deu uma tossezinha aqui, perdão. Oi, Vanessa. Oi, Liane. Oi, Aimee. Hoje estamos com luz. Ontem nós estávamos aqui sem luz, hoje tá tudo certinho aqui. Oi, Luciana. Oi, Elane. Oi, Cássia. Vamos dando oi aí, gente. Conversam aqui comigo. Pessoal, então hoje eu vou falar, oi Aimee, sobre um tema aqui, é um tema assim bastante polêmico e o que eu vou falar aqui não é para criticar de forma alguma quem utiliza aí bicos artificiais, tá? Mas é alertar para os riscos. O que pode acontecer aí? Boa tarde, Silvio. O que pode acontecer aí com, oi Elaine, com o risco dos uso aí dos bicos artificiais? Ai, mas será que aquela chupetinha linda, maravilhosa, vai trazer algum dano? O que acontece aí na face da criança? Hoje, a gente sabe muito que a amamentação ela é o primeiro exercício muscular da face. São mais de 20 músculos que estão aí envolvidos nesse processo, são mais de 20 músculos aí da face, do pescoço, que fazem esse trabalho aí da amamentação. São movimentos musculares de determinados músculos específicos que eles atuam diretamente na sucção, atuam na produção de leite e eles, se a criança utiliza aí algum bico artificial, é um grupo muscular que vai estar trabalhando aí de uma maneira diferente. Então, eles vão interferir sim aí na sucção. Olá, Eliane, boa tarde, linda. Então, esse exercício da musculatura durante a sucção, ele favorece o quê? Uma respiração correta. A respiração correta é aquela que a gente faz pelo nariz e não pela boca. Quando a criança ela está no peito, além de ela fazer aí essa respiração correta, o crescimento aqui ósseo aqui do maxilar, ele vai acontecendo também da maneira correta, a língua ela fica fortalecida. Então é uma harmonia de toda essa estrutura, da estrutura muscular, da estrutura óssea, da língua, dos músculos aqui ao redor da boca, eles vão trabalhando da maneira sincronizadas. E isso faz com que o bebê consiga fazer ali uma pega correta, uma sucção efetiva, uma boa estimulação, porque quando o bebê ele mama no peito, o que acontece? Essa musculatura aqui, ela faz a movimentação assim, uma abertura, uma movimentação para frente, para cima e para trás. E essa movimentação correta estimula aqui, deixa eu pegar essa outra mama aqui. Essa movimentação correta vai estimular aqui a massagem dos ductos lactíferos, das glândulas mamárias, e quando isso acontece de uma maneira efetiva, acontece aqui uma série de coisas positivas. E o que são essas coisas positivas? O desprendimento do leite gordo que está aqui na parede dos alvéolos, esse movimento aqui de sucção correta faz com que 80% da produção do leite seja desenvolvido aí durante a mamada. Então, quando tem toda essa musculatura, esses ossos trabalhando de uma maneira sincronizada, vai ter sim uma amamentação bem sucedida. E falando nisso, quem não se inscreveu na semana da Mamãe Bombástica, aí na jornada da Mamãe Bombástica, depois vai lá no link da minha bio, se inscreve e participa. E o que são então esses bicos artificiais? O que eles causam aí? Gente,
Quem tiver pergunta, coloca aqui nesse balãozinho ali com o coraçãozinho. Tem uma flechinha, manda aí para as amigas, para quem precisa aí participar e entender um pouquinho sobre a amamentação. Manda bastante coraçãozinho aqui, que o Instagram mudou de novo aí o algoritmo dele, então se ele vê que o pessoal está interagindo, ele distribui mais o conteúdo. Então assim, ó, na falta da amamentação, o que acontece? Um hipodesenvolvimento do músculo aqui da bochecha, da boca, da língua, o maxilar aqui, tudo isso vai alterando. Vai ter aí dificuldade na fala, vai ter dificuldade na deglutição, vai alterar a respiração, vai alterar aí a oclusão. Então, os bicos artificiais, eles vão trazer aí vários problemas nessa biomecânica da sucção, nesse sistema estomatognático aí que a gente chama. E o que são os bicos artificiais? Quando eu pergunto assim, usa bico artificial? Muitos falam assim, ah não, só uso o bico, a chupeta. Bico artificial é a chupeta, é bico de silicone, é a chuquinha e a mamadeira. Todos eles são bicos artificiais. E uma coisa que é muito importante, que assim, não existe chupeta, bicos ortodônticos. Esse aqui, eles dizem que é ortodôntico, mas não, hoje já tem muito cuidado aí nessa questão de falar sobre os bicos artificiais. Independente do tipo de chupeta, de bico, de mamadeira ou da chupeta, o que acontece? A criança, quando ela suga aqui, a língua vem aqui e ela fica posterior, ela fica lá atrás. Então, ela faz esse movimento aqui e vai tocando lá no palato mole, lá no céu da boca. E esse palato mole aqui, que faz parte aqui de toda essa estrutura do maxilar, ele vai crescendo em U, ele vai afunilando aqui, vai apertando os ossos nasais. A criança tem dificuldade para respirar, ela começa a dormir com a boca aberta. E o que altera também? Porque o correto crescimento é transversal, assim, do maxilar. E com a chupeta ele vai fazendo isso daqui. Com a mamadeira, com a chuquinha, com o bico de silicone, ele vai fazendo isso daqui. Vai dificultando a respiração, vai dificultando a deglutição. Então, não existe, gente, bico artificial. É ortodôntico, que é bom, que vai fazer bem. Não, esquece, não existe. E na biomecânica da sucção, quando a criança ela faz a pega correta, a ponta aqui do mamilo, esse aqui, o complexo areolo mamilar, ele se alonga dentro da boquinha. Então a boquinha vem aqui, vai fazer uma sucção correta. Olha que a movimentação vai lá pro palato, lá pro céu da boca, e quando toca lá, estimula o bebê fazer uma sucção correta. E quando a criança utiliza os bicos artificiais, não consegue alcançar, tocar no palato. Aí começa a primeira dificuldade na sucção. Então, eu sei que existem chupetas lindas, maravilhosas. E, claro, gente, a minha menina usou, e quem me acompanha aqui já sabe, ela tem um problema ali de infecções, otites recorrentes, teve perfuração no tímpano pelo uso de chupeta e mamadeira. Então, não é recomendado. Os bicos artificiais, chupeta, mamadeira, chuquinha, qualquer um deles, eles levam sim ao desmame precoce, eles causam essa disfunção oral, eles diminuem a produção de leite, atrapalha o ganho de peso. Tudo isso? Sim. Então, quando eu falo, gente, assim, é aquilo que eu falei no início, não é para criticar quem utiliza, não. Se você não quer utilizar, eu falo assim, ó, joga fora, esconde de você mesmo. Mas é assim para orientar os riscos que eles trazem. Porque a criança, quando ela faz uso de bico artificial, em algum momento ela vai entrar no desmame precoce. Por quê? Se a criança ela não utilizasse nenhum tipo de bico artificial, até os 2 anos não teria o desmame precoce. E acontece, muitos falam assim, o meu bebê
desmamou por conta. Não, a criança, se não tivesse contato com um bico artificial, até os 2 anos ela não largaria o peito de jeito nenhum. Por quê? Porque a sucção, ela é prazerosa para a criança. Ela é necessária para a criança, porque é através da sucção que ela tem a sua sobrevivência. Então, até o 6º mês, ela tem isso muito aguçado. E é necessário, porque acalma ela, traz prazer. E se a criança utiliza qualquer bico artificial, quando chega no 6º mês, que deveria diminuir essa necessidade de sucção, a criança tem essa sucção, essa necessidade aumentada. E o que isso atrapalha lá na introdução alimentar? Os músculos vão crescendo de uma maneira diferente, de uma maneira errada. A criança não vai conseguir fazer a mastigação. Então, além de atrapalhar ali a amamentação, vai também dificultar lá a mastigação na introdução alimentar. Vamos falar primeiro da chupeta. O que a chupeta faz? Como que a gente acalma a criança sem chupeta? Alguém sabe me falar? A gente utiliza as técnicas de esterogestação. O que são essas técnicas? São aquelas técnicas que a gente simula o útero materno para o bebê ficar tranquilo. Porque quando a criança, o bebê nasce, ela sente saudade do útero. Lá ela estava segura, ela estava protegida. A partir do momento que ela nasceu, ela não faz ideia de como que ela vai fazer para sobreviver aqui fora do útero. Então, quando o bebê chora, a gente precisa tentar identificar a causa desse choro. E o que acontece? Nesse momento ali, o bebê pode estar chorando por fome, por frio, por sede, por alguma dor, alguma alergia, por várias situações, mas na grande maioria é fome. Então, chorou, dá o peito, não dá a chupeta. Porque a sucção não nutritiva, ela é necessária para acalmar. E como que a gente acalma a criança sem chupeta? Faz o charutinho, enrola a criança, coloca os bracinhos assim juntinho, as perninhas, só o cuidado que a gente tem que ter no charutinho é para não apertar muito aqui a região do quadril. E lógico, as mãozinhas a gente também não vai fazer aquele charutinho assim tão apertado. Olha, faz ali, mas deixa ele assim, mais soltinho. Porque quando o bebê se movimenta, o que acontece? Se ele estiver solto, ele vai se assustar e vai chorar. Ele vai ativar o reflexo de Moro. Então, quando ele ativa, ele faz esse movimento assim de susto, ele realmente está assustado. E se ele estiver dormindo, ele acorda. Se ele estiver acordado, ele vai chorar. E às vezes ativa o reflexo de choro e a mãe não consegue acalmar, porque o bebê não sabe retornar para o reflexo da calmaria. E com essa técnica do charutinho, é uma das técnicas da esterogestação ali, a gente consegue acalmar o bebê sem utilizar chupeta. O bebê não sabe que existe chupeta, nós sim, nós sabemos. Então a gente deita o bebezinho, coloca a mão ali e você vai acalmar. Quando você coloca a tua mão aqui na cabecinha do bebê, ele sente a pulsação aqui da artéria, então ele lembra lá do útero materno. Eu vou colocar minha bonequinha aqui. E assim, a chupeta, ela dificulta o entendimento aí dos primeiros sinais de fome. E o que acontece? Quando a gente tá... A criança, né? Não a gente. Quando a criança utiliza a chupeta, ela começa a chorar e você vai lá e dá a chupeta. Tudo que você colocar na boquinha, a criança vai sugar, porque faz parte ali da natureza dela. Então, se você colocar a chupeta, ela vai sugar, ela acha que tá mamando e às vezes ela vai acabar dormindo, ela vai ficar saciada com o uso da chupeta. E o que essa danadinha aqui faz na musculatura, na questão óssea da criança? A primeira... eu esqueci de falar assim, ó, não existe uma oferta segura de bicos artificiais, tá? Eu uso só para criança dormir, só à noite, só de manhã. Não existe assim, ó, um tempo seguro, uma idade segura. O fato é que sim, elas são grandes causadoras aí da disfunção oral.
Quando a criança usa a chupeta, a primeira musculatura que ela vai fadigar é essa aqui, o músculo bucinador. Vai alterar a língua, vai alterar também aqui o orbicular da boca e, lógico, tem vários outros músculos aqui que também alteram. O que acontece aqui na bochechinha? A criança que está utilizando a chupeta, ela vai para o peito, ela faz a sucção, ela vai ter dor aqui, porque no peito ela vai utilizar esse músculo por pressão negativa. Na mamadeira, como a movimentação é diferente, porque se você olhar aqui, o tamanho dos bicos são diferentes, a criança utiliza a musculatura diferente, ela vai tonificando, ela vai deixando forte esses músculos aqui. Então, na hora que a criança vai para o peito, arde, às vezes queima e a criança começa a chorar, porque essa musculatura está trabalhando diferente daquilo que foi na chupeta, daquilo que foi na mamadeira. Essa alteração é a primeira que acontece. A segunda alteração é na língua. Durante a movimentação no peito, a criança precisa projetar a língua para frente, ela fica anteriorizada. Então ela massageia ali com a língua, ela vai fazer movimentos ali para frente, para cima e para trás para fazer a deglutição, para ela conseguir engolir o leite. Quando a criança está na chupeta, a língua ela fica posterior, ela fica lá atrás. E a língua é um dos principais músculos ali da amamentação. Então ela vai alterar o posicionamento da língua. E a língua, ela é extremamente importante para fazer essa sucção ali, ó, do complexo areolo-mamilar, para ele ir lá e tocar lá no céu da boca. Então, com o uso ali da chupeta, a criança tem dificuldade. Aí começa a diminuir também a produção do leite. E fica uma pega rasa, uma pega frouxa, porque tem alteração do músculo bucinador, tem alteração da língua, aí começa a mamada e começa os estalos. Por quê? Porque está pega rasa, pega frouxa, a criança não consegue fazer, ela perde a força muscular. Então a chupeta ela vai alterar todos esse grupo de músculos ali. Ele vai deixar rígido esse aqui, vai deixar a língua para trás e vai deixar esses músculos aqui, eles frouxos. Então dificulta, a criança vem pro peito, começa a mamar, chora, ou ela vem pro peito, ela não consegue fazer a extração de leite, então não tem leite e ela perde o interesse pela mamada. E na alimentação por mamadeira, todo esse trabalho muscular correto, ele é rompido. Aí quando a criança vai pro peito, ela começa a brigar com o peito, ela chora e ela não vai fazer a sucção correta, por quê? Porque tem essas disfunções orais ali. Tá instalado a confusão de bicos, que é alteração muscular, alteração óssea. Então, o que acontece? Nessa fase, muitos profissionais indicam a fórmula e piora. Por quê? Porque você tem que fazer a correção muscular. Quando você faz a correção muscular, quando você olha para a dupla de amamentação, você entende se o problema está na mãe, no fluxo de leite, ou se o problema está na sucção ali no bebê. E quando você faz essa correção, você ajusta a amamentação. E se você colocar a fórmula sem ajustar isso, o que vai acontecer? Cada vez mais o bebê vai precisar de fórmula e a fórmula ela é de difícil digestão. E aí acontece o que muitas mães falam assim: ah, eu dei a mamadeira, parou de chorar, era fome. E aquele sono, às vezes, na grande maioria, é sinal de sofrimento de digestão. Então, e cada vez a criança vai precisar mais de fórmula, e se a fórmula for na mamadeira, então piora ainda mais. Então é necessário, primeiro, antes de usar a fórmula, olhar para a amamentação. Dentro do método amamentação bem sucedida, eu tenho todo ali o passo a passo de avaliação, de se é ou não necessário usar fórmula, quais são os exercícios que tem que fazer para fazer a correção muscular, para voltar para o aleitamento. Existe também outra situação de disfunção oral, que são as crianças que nascem com a linguinha presa, o frênulo oral curto. Criança que tem isso, ela vai ter uma dificuldade na sucção, por quê? Às vezes a mãe sempre está com dor no mamilo,
porque ela não consegue movimentar a língua da maneira correta e às vezes ela acaba mordendo ali. Se for descoberto a tempo, sim, tem como ser corrigido, tá, gente? Mas o ideal é não utilizar a chupeta. E a parte aí mais dolorosa dessa confusão de bicos pela chupeta é quando o bebê ele perde aquela associação emocional da amamentação com a mãe, passa para a chupeta. E não é porque a criança não gosta da mãe, não. É porque a criança começa a sentir o prazer, porque a sucção para a criança ela é prazerosa. Ela gera conforto, ela dá segurança. E quando a criança suga, ela sente isso no peito. Só que muitas vezes ela passa essa sucção não nutritiva, essa sucção afetiva para a chupeta, porque lá não dói os músculos. Então ela não vai querer ficar no peito, ela vai querer ficar na chupeta. E aí às vezes as mães acham assim, meu filho não gosta de mim, meu filho quer a chupeta. Mas é por causa dessa alteração muscular que está ali. Então a chupeta ela faz isso e também ela vai causando aí a respiração bucal. A criança começa a dormir com a boca aberta e quando ela começa a falar, o que acontece? A criança às vezes ela fala assim, coloca a linguinha aqui, então dificulta aí a fala da criança. Na introdução alimentar, o que acontece? Altera o reflexo de Gag. O que é o reflexo de Gag? É aquele reflexo contra engasgo. Esse reflexo ele é instintivo, ele é de proteção. Quando a criança utiliza qualquer bico artificial, ele fica para frente, anteriorizado. Uma criança vai comer e ela faz náusea, ânsia. Por quê? Por defesa, para tentar eliminar esse alimento. Só que com o uso aí dos bicos artificiais, esse reflexo ele fica muito para frente. Então a criança começa a comer e ela já começa a nausear. E isso confunde às vezes os pais ou os cuidadores e fala assim, eu tô dando o alimento e a criança não gosta, a criança só tá fazendo ânsia de vômito. E na verdade é esse reflexo que tá anteriorizado demais, quando ele deveria ser mais atrás. Então por isso que ele dificulta na introdução alimentar. A chupeta causa doenças respiratórias, por quê? Porque a criança dorme com a boca aberta, então começa a dar aí as amidalites, as rinites, é outra dificuldade, porque quando a criança respira pelo nariz, esse ar ele é filtrado, ele é umidificado, então não tem problema, diminui muito o risco aí das doenças respiratórias. Me perguntaram assim se pode substituir a chupeta por um mordedor. Pode, desde que o mordedor não seja em formato de chupeta. Porque tem alguns mordedores que eles são em formato de chupeta. E a criança, mais ou menos com 2 meses e meio, 3 meses, começa a levar a mãozinha na boca, começa a chupar, sugar os dedinhos, chupa o dedinho do pé. Por quê? Porque ela está saindo da esterogestação, que é aquela gestação fora do útero materno, e ela está se descobrindo. E através ali da sucção das mãozinhas, dos dedinhos do pé, ela vai descobrindo o mundo, ela está explorando o mundo. Então, isso é necessário. E a chupeta, vocês acham que é melhor que o dedo? Me falam aí. Não, né? A chupeta, gente, não é melhor que o dedo, se a criança sugar o dedinho. Existe aí, tá crescendo muito, tem técnicas para a gente ensinar a criança a parar de chupar o dedo, mas é preferível sim que chupe o dedo do que a chupeta. Então, esse ato de sugar, ele é reflexo instintivo da criança, é necessário e a criança não precisa da chupeta. E a mamadeira, o que a mamadeira faz? A mamadeira, ela faz todas essas alterações musculares no rostinho. Mas eu quero que vocês vejam aqui 3 diferenças bem importantes entre a mamadeira. Primeiro, é o tamanho aí do bico. O tamanho do bico aqui e o bico da mãe. Isso que às vezes o bico é assim, né? Plano ou invertido. Então essa é a primeira diferença
que tem entre a chupeta, entre a mamadeira, entre o bico. E o que acontece? A chupeta e o bico vai acontecer a mesma coisa, vai causar toda essa alteração. A outra diferença é que no peito, aqui, o fluxo de leite, ele é intermitente. A criança começa a fazer ali a sucção, 1-2 minutos, e vem o jato de leite. Na mamadeira, e durante a mamada vai vir ali 3, 4, 5 vezes essa descida do leite. Diminui e vem um novo reflexo de ejeção. Na mamadeira, o fluxo é contínuo, ele vai o tempo todo estar saindo. O bebê começa a fazer a sucção e não para, só vai parar lá no finalzinho. Então, é uma outra diferença. E a outra diferença, gente, sempre é o tamanho ali que rodeia o bico, né? Nenhuma mamadeira vai ter ali esse tamanho. Mesmo as mulheres que têm a mama pequena, elas têm o complexo areolo mamilar em mama maior que a mamadeira. Então, a movimentação muscular para mama e para mamadeira vai ser muito diferente. No peito, a criança utiliza os músculos corretos, vai desenvolver aí todo o crescimento correto. Na mamadeira, vai utilizar os músculos da maneira diferente. Então, por isso que traz muitos problemas na fala, na respiração, no crescimento, na introdução alimentar. E, além de toda a confusão de bicos, essa alteração muscular, a mamadeira também vai fazer a confusão de fluxo, que é essa questão aí do fluxo contínuo. E daí, lógico, ali sai fácil. Quando a criança vai para o peito, esse fluxo é mais difícil. Então, ela começa a perder o interesse ali. E o bico de silicone. Esse aqui, um intermediário, ele foi criado a princípio para proteger ali o mamilo. Quando tinha fissuras, lesões, as mulheres vinham ali e colocavam para diminuir o atrito. Ele vai causar todas as mesmas disfunções orais, as mesmas alterações da musculatura. E tem uma coisa que ele faz, ele tira aqui o toque, o calor da boquinha, o estímulo sensorial, esse estímulo nervoso. Então, vai diminuir a produção de leite também. E o que acontece quando a gente vai tirar um bico de silicone? A criança são duas situações. A criança que é acostumada com um bico de silicone, se você for lá e tirar, ela não vai se adaptar. Demora. Você precisa ter jeitinhos aí. Por quê? Porque a textura do bico de silicone com o peito, a temperatura é diferente. E você vai tirar uma vez, a criança vai chorar, ela não vai aceitar. Então, você precisa ali seguir as técnicas bem certinhos para você conseguir retirar o bico de silicone. E mesma coisa, a criança que está só no peito e ela vai para uma colher dosadora, ela vai aí por um copinho, por que ela não aceita? Porque ela está acostumada com o peito, com o calor, com a temperatura, com a movimentação muscular do peito. Então, para você poder retornar ali ao trabalho ou alguém ofereça o leite, você precisa ir aos pouquinhos ensinando a criança como fazer isso. Não é em uma vez que vai conseguir, porque eles estão acostumados ali com essa textura, com essa temperatura, com esse calor. Então, gente, assim, os bicos artificiais, eles levam ao desmame precoce. Antes de 1 ano é considerado desmame precoce, porque assim, altera toda essa função da face da criança. A criança vai para o peito, na mamadeira, ela faz um movimento de abre e fecha, porque ela trabalha grupo muscular diferente. Quando ela está fazendo a sucção no peito, ela não vai fazer esse abrir e fechar. Ela vai fazer uma abertura, vai levar para frente, para cima e para trás. Então, ela faz uma movimentação ampla, ela trabalha o dobro da musculatura. Por isso, que se a criança começar a utilizar a mamadeira, a chupeta, o bico de silicone,
ela começa a migrar para o desmame precoce. Não caiam, gente, aí, assim, eu falo assim, não caiam nessa de achar assim, dá uma madeira um pouquinho, dá uma chuquinha um pouquinho, dá uma fórmula um pouquinho, porque tudo isso vai somando e às vezes que estão aí de 1 semana, 2 semanas, pode complicar a amamentação. Então não é recomendado bico artificial, não existe bico seguro, bico ortodôntico, pode ser a marca mais cara ou a marca mais baratinha, todos eles sim vão causar alguma disfunção oral. Vão alterar a musculatura da bochecha, a musculatura em volta da boca, a musculatura da língua, e às vezes a mãe tá ali, a criança usa chupeta, usa mamadeira, vem pro peito, começa a chorar e a mãe não sabe o que está acontecendo. É muito provável que esteja acontecendo ali uma disfunção oral. Deixa eu ver o que tem de perguntinha aqui, porque o meu tempo está... Como faço para aliviar o conforto da gengiva no bebê no 4º mês? Pode oferecer um mordedor, existem aqueles mordedores que você coloca na geladeira e é muito bom o peitolé. Você faz a ordenha do teu leite, coloca ele para congelar, não coloca açúcar, não coloca nada, porque até o 6º mês é só o leite do peito. Então você pode fazer o peitolé e dá lá, a criança vai se lambuzar, ela vai pegar com as mãozinhas, não tem contraindicação, tá? Não tem problema nenhum, alivia esse desconforto. E às vezes o desconforto pode ser só essa descoberta desse mundo. Ela leva o dedinho, ela fica ali passando o dedinho e não necessariamente que seja algum dentinho, porque o dentinho vem mais pra frente. Mas pode sim, tem bebês que os dentinhos podem nascer antes, inclusive tem bebês que nascem com dentinho. E é engraçado, mas eu já vi vários bebezinhos que nasceram aí com um dentinho. Deixa eu ver o que tem aqui. Pessoal, então, os bicos artificiais, eles impactam negativamente a amamentação, eles impactam negativamente a introdução alimentar, o crescimento, o desenvolvimento da criança. Quando ela se torna adolescente, inclusive muitos começam a dar assim para frente, tipo corcunda, a gente costuma popularmente falar. Por quê? Para tentar compensar a respiração. Então, afeta a parte auditiva, tem vários problemas aí que eles causam. Então, não é recomendado. E eu falo, gente, por experiência própria, por anos que eu estou nessa área, e eu tenho um livro muito bom aqui, Amamentação, Bases Científicas. Tudo que eu falei para vocês tá aqui dentro. É científico, é comprovado, não é crítica, gente, quem faz o uso. Eu, na minha filha, eu utilizei, e quando eu fui estudando e descobrindo, eu vi assim o quanto eu tinha feito errado. A gente erra como mãe, claro que erra, mas a gente erra sempre dando o nosso melhor, fazendo aquilo que a gente acredita que é bom. Então, eu falo, não utilizem os bicos artificiais, porque eles causam um grande malefício aí na vida da criança, compromete sim a qualidade da vida, da saúde deles. Então tá, gente, beijo para vocês. Segunda-feira estou de volta aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Bom final de semana para todos vocês.